Ser adulto não é caber num molde, é descobrir como continuar cabendo em si, mesmo quando o mundo te pede o contrário. Sintonizando com a frequência da facilidade, seja muito bem-vindo ao Pode Ser Mais Fácil. Meu nome é Sara e aqui venho trazer temáticas e reflexões para te ajudar a deixar a vida um pouquinho mais leve. Vamos nessa no nosso episódio de número 58, refletir sobre como continuar sendo você mesma depois de adulto. Ou simplesmente como gerenciar suas ansiedades e ter um pouquinho mais de leveza na vida adulta, seguindo nesse caminho de autopercepção, de autodescoberta, seguindo sendo você na sua máxima potência. E essa temática foi inspirada na minha vida. Semana passada eu fiz 29 anos e entrei em uma reflexão. Não sei se isso acontece com você, mas sempre que eu tô próximo do meu aniversário ou eu passo por esse momento de celebração, eu entro em reflexões e parafusos internos, pensando o que eu tô fazendo da minha vida? Será que eu tô no caminho certo? O que tá acontecendo? E eu acho que quando eu fiz 27 anos, eu entrei numa crise bem grande, pensando, meu Deus, eu tô me aproximando do 30 e eu não tenho nada resolvido, o que tá acontecendo? Essa geração de millennials, né, das pessoas meio geração Z, meio millennials, são pessoas que, assim como eu, têm uma grande formação acadêmica, muitas delas são formadas na faculdade, pós-graduação e tudo mais, e se encontram completamente perdidas, porque a geração dos nossos pais, com 25 anos, já tinha 2 filhos, casa própria, um carro, 3 cachorros, já estava assim nessa estrutura pré-concebida do que é ser adulto e que isso de alguma forma foi enfiado goela abaixo. E aí chega 2025, você tem 27, 28, 29 anos e tá se sentindo super jovem, mas ainda existe essa cobrança interna como se você tivesse que ter, entre aspas, tudo resolvido. E o que é tudo isso, né? Mas vou te falar que semana passada eu entrei numa reflexão muito gostosa, um lugar de muito acolhimento, pensando que eu sou uma adulta que a minha criança ia amar ter se tornado. Eu tinha acabado de chegar em casa depois de iniciar essa semana do Niver, que para mim, aniversário, dura minimamente uma semana, uma semana de celebração da vida. E aí eu cheguei na minha casa e fiquei observando os detalhes da minha casa e me sentindo bem no meu corpo e percebendo tudo que de alguma forma eu construí. E aí me veio essa sensação de alegria tão grande, porque eu não sou uma, entre aspas, adulta convencional, padrão, pelo menos não como na minha cabeça eu achava que eu teria que ser. Essas mulheres sérias que se vestem de blazer, que já são casadas e que têm, não sei nem dizer qual que é o script que se passa, mas pra mim vem isso, uma paleta de cores nude e essas pessoas que são sérias e que têm uma rotina pré-estabelecida e um desejo de um casamento bem convencional, assim. E eu não sou nada disso. Mas eu me senti tão bem por ser assim, e isso me inspirou a fazer esse episódio para falar do que de fato é a gente ser uma adulta com qualidade. Como que a gente pode crescer sem se enrijecer no caminho? Sem a gente adultecer e achar que a gente precisa caber num molde, numa estrutura pré-estabelecida. Sendo que o que você realmente precisa é se cuidar, é fazer o que te faz bem, junto com as suas responsabilidades. Mas a gente vai abordar tudo isso de uma maneira mais profunda daqui a pouco. Resumindo, minha criança interior, a minha versão de 8, 9 anos, ia olhar para mim e falar: cara, a sua vida é muito legal. Vamos começar então na nossa reflexão de toda semana da etimologia da palavra, da simbologia por trás, os significados. E adulto vem do latim adultus, que é particípio passado de adolescere, que significa crescer. Ou seja, adulto não é quem parou, quem se estabeleceu, quem chegou em algum lugar, é quem cresceu. E a gente segue confundindo crescer com se enrijecer. Adultecer sendo esse molde idealizado de cumprir um roteiro, um script, de estar, entre aspas, estável. E o que é estar estável nessa vida que não é linear, que é uma grande montanha-russa de momentos de expansão e recolhimento, mas que dá para ser menos radical, né, esse pêndulo, né, de ir para um lado e para o outro, para muito êxtase e alegria e
tristeza e depressão. A gente pode descobrir formas desse pêndulo e um pouquinho mais suave, essa transição entre um extremo e outro. Eu acho que a cobrança maior que, por muitas vezes, eu me senti inadequada, errada, antiquada, era porque eu seguia gostando de fazer coisas que a minha pré-adolescente, que a minha criança, que a minha adolescente gostava de fazer, que é se vestir, se maquiar com cores e texturas, que é gostar de animação. Eu tô aqui com a minha camisetinha da Meg Simpson, se você tá vendo o meu vídeo. Que é gostar de animação, de desenho, reflexões que vêm a partir dessa arte, que não é só uma arte cult e séria, que vem a partir do humor. E eu lembro até de um vídeo que eu assisti há um tempo atrás. Tem várias pessoas que falam isso, mas era uma coach financeira que falava assim: você, mulher adulta, não prospera porque você continua usando o seu pijama de corujinha. E assim, é um pijama hipotético de corujinha, né? Falando assim, você fica tendo hábitos de utilizar coisas que te infantilizam e assim você não consegue prosperar e ter abundância. E eu compreendo o ponto de vista dela nesse sentido do comportamento. Se a gente fica se comportando como criança, sem assumir responsabilidade pelas suas coisas, sem se colocar em proatividade para aquilo que você quer construir na sua vida, realmente você vai continuar estagnada no mesmo lugar, esperando que o mundo venha te servir, que as coisas girem ao seu redor, que papai e mamãe venham pegar na sua mãozinha e te salvar. Mas quem que falou que a gente cresce, que a gente vive vários anos de experiência e aí a gente tem que usar pijamas de seda de cor bege? Que chatice! Eu quero comprar um pijama. Um dia que eu encontrar esse pijama, eu vou comprar, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu quero comprar um pijama do Homem-Aranha, mas não é qualquer Homem-Aranha, é o Homem-Aranha do Miles Morales, bem peludinho, aqueles que é de corpo inteiro, sabe? Pra eu usar no inverno bem quentinha na minha casa. E eu não quero mais acreditar nessas vozes externas ou internas que isso me faz menos adulta, porque eu comprei uma parada com o meu dinheiro, um negócio que é divertido, que é legal, que é colorido, que me remete a uma história, que me remete a reflexões que esse filme me trouxe. Enfim, você entende meu ponto de vista? Às vezes a gente se coloca para caber nessa caixa, mas que na real isso nem faz sentido nenhum com quem a gente é ou com quem a gente gostaria de ser. E aí a gente vai negando essa parte que deseja viver a vida com mais fantasia, com mais cor, com mais brincadeira, com mais diversão. E aqui já fica uma dica, que se você não tem relações, espaços em que você consegue ser você mesma, tá na hora de mudar algumas coisas aí, parar de aceitar trocas medianas, parar de aceitar migalha e reconhecer o seu valor para você continuar sendo quem se é em potência. Então, voltando para essa lógica do pijama de corujinha ou do pijama de seda bege, o comportamento de você assumir responsabilidade e se colocar como adulta de fato não precisa custar a sua autenticidade. Adulta você já é se você se responsabiliza por si mesma, pelo que você constrói e pelo que você escolhe ou não escolhe. Ser adulta não precisa ser chato e sem cor e sem estampa e sem graça. Mais do que isso, ser adulta pode ser uma escolha ativa de se transformar, de se renovar, de fazer coisas diferentes. Um dia desses eu vi um vídeo no Instagram, que eu não lembro agora a página, mas era uma moça falando que uma amiga dela, de uns 35 anos, faleceu. E todo mundo ficava, nossa, que triste, ela era tão nova. E na mesma semana ela tinha colocado uma caixinha de perguntas no Instagram dela, questionando as pessoas o que elas deixaram de fazer por achar que estavam velhas demais. E tinha das mais diversas respostas. Desde não sinto que eu posso pintar meu cabelo de colorido, não me sinto à vontade de usar roupas que mostram minha barriga, de usar All-Star. Tinha uma resposta que era isso, não acho que eu possa usar All-Star depois de mais velha. Não posso fazer balé, aprender algo novo. Sinto que estou muito velha para mudar de carreira, para mudar de profissão. Muito nova para morrer, mas muito velha para viver, para se transformar, para modificar a sua vida, para experienciar aquilo que a vida traz. Que a gente não deixe passar o tempo em arrependimento daquilo que a gente gostaria de fazer. Se isso não fere as pessoas ao nosso redor, por que não experimentar? Ai, porque eu vou parecer ridícula, ai, porque vão me julgar, e daí? O convite é que você seja mais você. E conforme você vai se permitindo descobrir
quem você quer ser, como você gostaria de se expressar, trazendo essa potência, essa coragem para de fato manifestar isso na sua vida, mais você vai se tornando segura de si. Mais você para de aceitar migalha ou pessoas que querem que você constantemente seja menos você, seja outra versão. É sobre trazer mais inocência para a nossa vida. Sabe essa energia da criança que olha uma borboleta voando e se encanta? Que se questiona por que o céu é azul? Por que existem arco-íris? É trazer curiosidade, diversão, mais alegria, mais leveza para os desafios. Só que a criança, ela tem a ignorância, pela falta de experiência, pela falta de conhecimento. E o grande desafio é a gente seguir, trazendo essa inocência de ver o mundo ao nosso redor com um pouquinho mais de amorosidade, juntamente com a sabedoria, com aquilo que a gente alcançou a partir das nossas experiências, da nossa própria bagagem de vivência, sem se enrijecer no processo. É encontrar o seu próprio equilíbrio. E o que é ser adulta para mim hoje? É assumir responsabilidade pelo que eu posso mudar, é entender que eu não controlo tudo, mas que eu posso escolher como agir a partir do que me acontece. Ser adulta para mim é me nutrir fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Descobrir o que de fato me nutre, o que de fato me faz bem. Você já parou para pensar? Ser adulto é se autorregular, é descobrir o que te faz bem nesse sentido também mais energético, emocional. O que te traz paz? O que te traz centramento, leveza? Para mim, é estar junto com as pessoas que eu amo, é estar em meio à natureza, é conseguir de fato desacelerar, sair um pouquinho das telas, é comer uma comida gostosa, é contemplar a arte, seja um filme, uma pintura, um show. Para mim, são as práticas de exercício que eu faço, tecido acrobático, yoga, é andar de bicicleta, é parar 5 minutinhos no meio do meu dia para dar um passeio com o meu cachorro e respirar, lembrando que eu não sou só uma máquina hiperprodutiva do capitalismo. O que te regula? O que te faz bem? Eu te convido a fazer uma lista para você ter sempre isso na ponta da língua. E além disso, ser adulto também é rir dos contratempos e é ter que limpar o próprio leite derramado. Eu lembro que quando eu fui fazer um voluntariado na AINE, numa escola de educação viva e consciente que existe lá no Rio Grande do Sul, posso até fazer um episódio falando sobre essas experiências de voluntariados. Comenta aí se você quer saber um pouquinho mais dessa minha fase da vida. A gente ficou todo mundo num alojamento. Eu acho que éramos 5 pessoas e eu devia ter uns 21 anos por aí. Eu lembro que a pessoa que estava responsável pelos voluntários veio trazer uma série de direcionamentos, como que era, 2 pessoas iam trabalhar, naquele dia as outras pessoas iam fazer o almoço. Várias coisas que ela foi falando. E uma coisa que era muito simples me tocou. E eu já morava em República, morei sozinha já um tempo antes dessa experiência, mas para mim fez muito sentido. Ela falou: se você viu que alguma coisa tá errada, que alguma coisa tá quebrada, que alguma coisa caiu, uma bagunça, uma sujeira, aqui é um lugar para você se responsabilizar por isso. Por mais que você não saiba quem foi, se você viu, você vai lá e arruma. E aí, eu depois disso tive várias outras experiências de morar em comunidade com outras pessoas, mas quando eu comecei a morar sozinha, de fato, foi que eu senti na pele essa questão de, cara, você derrubou um pouco de comida no chão, vai lá e arruma, porque é você com você. É esse rolê da vida adulta de você sujou, você vai limpar. O negócio não vai magicamente sumir. E se você deixar aquilo de lado, vai piorar a situação. Pode ser que junte barata, rato. Se você esqueceu de tirar o lixo, aquilo vai ficar fedendo, aquilo vai... Entendeu? As coisas vão piorar. Então, se você viu que tem alguma coisa errada, vai lá e faz e arruma. Se responsabiliza. Esse é o ponto auge de ser adulto. É se responsabilizar pelas suas paradas e trazer um pouquinho mais de leveza para sua eu do futuro. Lembrando que sempre vão existir essas crises cotidianas, que você pode falar, nem é crise, é só viver. Mas dependendo, pode ser sim pequenas crises, que é, tô com fome, caraca, o que eu vou comer? Nossa, descobri o que eu quero comer, tenho que comprar comida, porque pode ser que não tenha aqui, vou no mercado, volto, faço comida, como, tem louça. E a louça nunca vai acabar.
Lembra do episódio da vida é feita de problemas? É isso, gente. A gente vai escolher os nossos problemas, as nossas questões para ter que resolver. Não é que é uma coisa horrível. Vai ter dia que vai ser, sim, um saco você ter que pensar o que você vai comer, você ir lá comprar comida, fazer comida, lavar a louça. Mas é sobre isso, é sobre você se nutrir e fazer o melhor que você pode. É aceitar que a manutenção da vida dá trabalho. Mas como que eu posso facilitar a minha vida, a minha realidade única, com pequenas soluções criativas e práticas? Para mim estava muito difícil de cozinhar só para mim, porque era isso. Ou eu fazia muita comida, mesmo nas minhas panelas minúsculas, mas que aí acabava que eu enjoava, eu não queria comer aquilo a semana inteira. E também ficar lavando louça, nossa, a canseira da jovem adulta de lavar louça. Ou eu ia fazer vários pratos e aí isso tomava muito tempo da minha vida ao longo da semana, ou eu buscava soluções alternativas, que pra mim foi encontrar um restaurante que vende uma marmita de R$16, que ela é muito boa e que pra mim dá pra eu comer no almoço e ainda jantar fazendo um ovinho e uma salada. Então assim, praticidade. É você saber aquilo que te nutre, que te faz bem, que você consegue fazer com simplicidade, que só você vai entender o que funciona para sua rotina, mas vai encontrando soluções práticas e criativas para você seguir fazendo o que te faz bem e descobrindo como levar a vida com um pouquinho mais de facilidade. E ainda nessa viagem do episódio A Vida é Feita de Problemas, eu vou deixar vários episódios complementares aqui na descrição, nos links. Tenho certeza que você vai adorar e vai contribuir muito para as reflexões desse episódio aqui. Mas a ideia de entender que a vida é feita de problemas é que você tem o poder de escolher as suas batalhas, aquilo que de fato você quer lutar, que você não precisa vencer todas as expectativas externas, que você pode fazer sim uma coisa de cada vez. Na real, você deve. Ainda mais com esse bando de estímulo de informação, de internet, às vezes a gente acha que a gente tem que fazer 500 coisas ao mesmo tempo e que você também não precisa agradar a todos. Mas quanto mais você entende esse equilíbrio, do que você faz bem, do que você quer trazer de contribuição para esse mundo, como que você pode trazer constância, disciplina para seguir fazendo isso de forma a construir um futuro que seja alinhado com aquilo que você quer, de forma a buscar informação, conhecimento, experiência, pessoas que possam contribuir e te ajudar nessa jornada, mas que é muito necessário você aprender a descomprimir, a soltar essa pressão, a encontrar pequenos espaços no meio do seu dia para fazer o que te faz bem e para relembrar que você também é natureza, que você pode apenas existir. E como que você pode trazer mais leveza, diversão, alegria, mais esse contato com a sua criança para a sua vida ordinária do dia a dia, para a sua vida cotidiana. Porque não é só ficar rígido na sua disciplina também, de, eu vou comer muito certo nos horários certos, só vou comer tal tipo de comida. Aí você enlouquece, a gente entra numa compulsão de saúde e esquece que a vida é equilíbrio, é você se permitir ter prazer também, é você se permitir comer uma porcariazinha de vez em quando. Aquilo que eles falam um pouquinho de drogas, um pouquinho de salada. Não que eu tô estimulando ninguém a usar drogas aqui, mas drogas que pode ser açúcar, café, que pode ser, sim, uma cervejinha no final de semana. Mas encontrar esse equilíbrio, porque a experiência na Terra é tudo isso, não é só o espiritual, energia elevada e meditar nas montanhas, mas é também ir na noite, no rolê, ir para um samba, e ir lá encontrar um monte de gente suada, bêbada, mas você encontrar o seu centro no meio de tudo isso. Qual que é seu equilíbrio? Para mim, ser adulto também é aprender a delegar, aprender a dizer não, a trazer seus limites e, quando for possível, a trazer funções para outras pessoas para que você consiga fazer o que só você pode fazer. Por exemplo, essa história da marmita, ou se você consegue contratar alguém para limpar a sua casa, ou até nas funções do seu trabalho, às vezes você está tentando fazer tudo sozinho. Se é possível, descubra como delegar, encontre o seu tempo, assuma prioridade para a sua vida. O que de fato é importante? Para isso, precisa o quê? Dizer não, mais vezes, para dizer também sim para o que realmente importa. Sustentar o desconforto no outro quando você frustra uma expectativa externa, para dizer sim para si mesmo. E seguir, colorindo a sua vida a partir desse campo de visão da sua criança interna. Para mim, ser adulta é muito mais você encontrar o seu ritmo e aquilo que funciona para você seguir, do que você se encaixar num padrão pré-estabelecido. Ou se enrijecer, achando que você já tem que saber todas as respostas.
A gente tem tanto tempo e a vida é tão diversa, tão múltipla. Existem tantas coisas ainda pra gente aprender, desenvolver. Siga com essa energia de curiosidade. E não tem problema se você quer ser a mulher de blazer bege com unhas nude. Mas também não tem problema se você quer ser a mulher de pijama do Homem-Aranha e unhas coloridas e maquiagem colorida. A questão tá em seguir com autenticidade e em se permitir mudar a personagem, explorar várias versões de si, mas não ficar se podando achando que você tem que caber numa expectativa ou num script pré-estabelecido. O que importa é estar confortável em ser você e se cercar de pessoas que te acolham também nesse sentido, nesse processo. É cuidar da sua vida com consciência, com responsabilidade, trazendo leveza à medida do possível. Tem uma reflexão genial que a Juvi Chagas, criadora de conteúdo do Instagram, trouxe para mim, fez total sentido e eu vou compartilhar com vocês aqui, pelas palavras dela. O vídeo completo vai estar aqui no link na descrição. Ela trazia algumas reflexões para a vida adulta e eu anotei e acho que vai fazer sentido. Talvez eu comente algumas delas. Beba muita água. Ler é um exercício. Tem que praticar constantemente. Não dê chance para o cigarro. Saiba a hora de ir embora. E você não precisa de música toda hora. Isso para mim é um grande desafio, que às vezes eu acho que eu tenho que estar sempre recebendo um estímulo externo, mas é tão importante a gente cultivar momentos de silêncio. Menos telas antes de dormir. Sobriedade é sexy. Tenha menos aplicativos. Gerencie o tempo de tela e siga menos celebridades. Se afaste de amizades só para usar droga. Descanso não tem preço. Puxe orelhas e tenha a orelha puxada. As amizades verdadeiras estão aí, né, gente? Quando a gente sente que pode puxar a orelha e que a gente sabe que nossa orelha vai ser puxada quando a gente estiver fazendo merda também. Peça desculpas. Nem tudo precisa ser útil. Não monetize os seus hobbies. Isso também foi algo que eu aprendi muito custosamente ao longo da minha vida. Que a gente não precisa trazer produção para tudo que a gente faz. Você pode fazer as coisas simplesmente para você, simplesmente porque você gosta. Então, tenha hobbies e não monetize todos os seus hobbies e todos os seus talentos. Não saia sem querer sair e se esforce para sair. Esse eu achei sensacional, porque é um grande desafio da vida adulta. Você ter que se esforçar um pouquinho mais para sair, para você ir para o mundo e viver experiências e socializar, ainda mais quando você criou toda uma rotina. É importante ter um esforcinho a mais. Mas se você não quer sair, não saia, não fique aí pensando no FOMO, no que você está perdendo, né? No fear of missing out. Aprenda a ouvir seu corpo. Lembre das pessoas e mande mensagem. Isso é algo que eu faço sempre. Para mim é muito importante e eu amo quando as pessoas fazem isso também. Só para falar, oi, lembrei de você. Ou, olha, vi esse meme e lembrei de você aqui no meio do meu dia. Que delícia. Faça mais isso também. Atenção com as suas compulsões. Todo mundo segue tendo compulsão, obsessão. Na vida adulta eu acho que é até legal de vez em quando a gente ter obsessões em cada momento. Eu tô obcecada por esse livro. Desde que sejam coisas que não vai alterar muito o seu bem-estar, que não vai ferir nenhuma pessoa ao seu redor, a gente sempre tem alguma coisa que a gente vai ficar lá mais obcecada. Mas tenha sempre atenção. Terapia é confissão de crime. Eu achei isso sensacional, porque terapia é um espaço em que você tem a liberdade para falar que você está sendo uma pessoa ruim, realmente confessar os seus crimes, aquilo que você fez que você sabe que não foi legal, mas fale bastante na terapia, se abra, sabe? Se mostre como essa pessoa que é inteira, que não é só boazinha, é uma confissão de crime. Fale todos aí os seus pecados mais profundos, porque é isso que vai te ajudar a entender o que você quer nutrir e como que você vai seguir na sua vida. O que mais? Terapia sem mudança não funciona. Não adianta nada você querer que a sua vida seja diferente fazendo mais do mesmo. Às vezes os remédios vão te salvar. A sua alimentação sempre vai te salvar. Não esqueça de nutrir esse corpo que é a máquina, que é o veículo que te sustenta nesta vida, nesta realidade. Não tolere abusos por educação. Burnout é real e perigoso. Defenda suas amizades. Não tolere idiotas por conveniência. Esse eu achei sensacional e é autoexplicativo, né? Pets vão iluminar a sua vida. Muito verdade. Amizades são a base de tudo. Você que faz a sua família. Eu falei um pouquinho disso no episódio sobre família e livre-arbítrio. Para você encontrar círculos que você se sinta acolhido de fato. Que querendo ou não, nem sempre vai ser da sua família de sangue.
Não se contente com mediano. Esse aqui é sensacional. Acho que eu vou fazer um episódio só sobre isso, pra gente parar de aceitar migalha e se contentar com um mediano, com mais ou menos. Tá legalzinho. Não. Bora aceitar que a gente merece coisas muito gostosas, expansivas e incríveis. E sempre dê chance para o amor. Ai, achei lindo. Gratidão, Juve, por ter trazido essas reflexões magníficas para o nosso episódio. Como se ela soubesse que eu trouxe aqui, né? Vou mandar, quem sabe ela me descobre também. E era isso que eu queria trazer para vocês, para essa semana, que você possa se conectar com mais leveza no seu dia a dia, com mais brincadeira, com mais autenticidade. Que você possa assumir responsabilidade pelas suas ações e soltar um pouquinho o controle para aquilo que você não tem como prever. É aquilo que eu gosto de dizer, que a vida ela é como se fosse um jogo de tabuleiro. Você faz a sua jogada e o universo faz a jogada dele. O universo sendo Deus, a natureza, uma energia, uma força maior além de você mesma, além dos papéis que você desempenha. E se você está fazendo essas ações de forma consciente, coerente, alinhada com seus desejos de experimentação do futuro, daquilo que você quer que as suas versões do futuro vivenciem, dando o seu melhor, o que você pode fazer é soltar as expectativas e confiar. Eu agradeço muito a sua escuta, por ter chegado até aqui comigo. Se fez sentido esse episódio, compartilha com mais 3 pessoas do seu círculo ou coloca lá nos seus stories. Comenta aqui embaixo para mim se fez sentido ou outras coisas que possam ter ecoado aí dentro. Ser adulto também é a gente encontrar a nossa rede e agir em cooperação. Então que a gente possa fazer mais isso e trazer mais leveza realmente para essas batalhas. Que tem batalha atrás de batalha. Os problemas vão continuar, eles só vão mudar de figura e de roupagem. Mas como a gente lida com eles, aí que está a grande chave. Ser adulta não é deixar a sua criança para trás. É aprender a dar as mãos para ela enquanto você cuida do caminho. Que possamos seguir conectados. Eu te espero na semana que vem. Um grande beijo e até a próxima.